Boa noite para todos os seres aqui presentes. Mais uma semana, mais uma prática de meditação. Meu coração, lógico, fica quentinho de ter a companhia de vocês para praticar, para aprender mais um pouquinho, né? Como eu sempre falo, a, a força da egrégora praticando junto torna a nossa prática muito mais potente, né? E os resultados muito melhores. A nossa aula de hoje vai ser uma aula num formato um pouquinho diferente e eu já aviso desde já que o ideal é que estejamos todos aqui 100% presentes durante a aula hoje, né? Então, se pudermos não assistir a aula fazendo outras coisas, cuidando dos filhos, jantando, arrumando a casa, enfim, porque eu sei que às vezes a gente vai ali, vai assistindo a aula, vai assistindo a gravação depois e aproveitando para fazer outras coisas simultaneamente, mas a aula de hoje, o ideal é que a gente faça com 100% de presença. E por que que eu digo isso? Existe uma ligação muito forte entre o nosso corpo físico e a nossa mente, né? Nós já fizemos algumas aulas aqui, algumas práticas, para a gente aprender a identificar no nosso corpo físico coisas que estavam na nossa mente. Então, toda vez que a gente ouve alguma coisa com a mente, a gente vai ter alguma manifestação, aquilo vai ressoar de alguma forma no nosso corpo físico. Diferente da aula de hoje, né, do que é o nosso intuito hoje, é, a nossa intenção não é essa escuta com a mente que ressoa no corpo, mas sim a escuta com o coração, que é uma escuta que ressoa na alma, né? Do mesmo jeito que a mente tem essa ligação com o nosso corpo físico, o nosso coração ele tem uma ligação muito forte com a nossa alma. Então, o que a gente escuta com o coração, ele ressoa na alma, desculpa, na alma. E a intenção da nossa aula de hoje é essa escuta do coração para que a gente sinta na nossa alma como isso reverbera. E na aula que vem, nós falaremos sobre o não. Né? A aula passada nós falamos sobre o sim, a aula que vem nós falaremos sobre o não, porque saber fazer o movimento do não também é importante. Né? Na aula passada falamos sobre o movimento do sim, e esse movimento ele traz para a nossa vida benefícios gigantescos. O problema é que, na maioria das vezes, nós estamos distraídos e não percebemos, né, esses benefícios. Então, na aula de hoje, nós vamos usar como um instrumento para a aula uma historinha infantil, né? Porque os contos, eles são uma forma de construção dos arquétipos, né? E o que são os arquétipos? Os arquétipos, eles são ideias pré-concebidas dentro do inconsciente coletivo que nos permitem identificar quais são os padrões de comportamento e de emoções que se manifestam na nossa vida. Então, essas historinhas infantis que utilizam esses arquétipos, essas historinhas elas têm um início, um meio e um fim. E essa historinha tem uma moral, e essa moral ela é sempre previsível, pois ela se repete a vida toda, em todos os lugares, não importa onde a gente esteja. E cada cultura, ela tem uma maneira diferente de contar a mesma história. E por isso esses contos, essas histórias infantis são ferramentas tão bacanas para a gente trabalhar, né, com essa questão desses arquétipos e fazer essa escuta do nosso ser, né, dos nossos arquétipos também. Então vamos lá. A historinha que eu vou contar hoje aqui é a historinha da Bela e a Fera. Então, era uma vez, num reino muito distante, um homem que tinha 3 filhas. Essas 3 filhas eram muito grudadas com ele. Em um certo momento, ele percebeu que as 3 filhas eram muito diferentes.
né, umas das outras. 2 delas eram meio malvadas, ranzinzas e faziam complô contra a outra filha. A outra filha, que é a Bela, por sua vez, era super boazinha, do bem, não arrumava confusão, tudo estava certo, era a feliz da vida. Em um dia de trabalho, esse pai teve um revés e perdeu muito da condição financeira que ele tinha, e todo mundo dentro da casa teve que se readequar a essa nova condição. As 2 filhas mal-humoradas não queriam ajudar, pois elas achavam que mereciam ter uma vida de ricas, como sempre tiveram, e que não mereciam aquilo que estava acontecendo. Já a Bela, ela se readequou e foi fazer o que precisava. Cuidava da casa, ajudava, fazia tudo que estava ao seu alcance. Então, surgiu uma oportunidade para o pai fazer uma viagem na qual ele poderia retomar todo o seu sucesso financeiro e o sucesso da família, consequentemente. Porém, era uma viagem muito longa, na qual ele teria que ficar afastado por muito tempo. Ele prometeu então para as 3 filhas que, para suprir a sua falta, ele traria um presente para cada uma e perguntou para cada uma delas o que elas queriam. As 2 filhas, mimadas, né, responderam que queriam coisas grandiosas, roupas caras, joias, enfim, algo que fosse muito grandioso. E a Bela respondeu: "Papai, eu só quero que o senhor volte para casa em segurança. E, se o senhor puder, traga-me uma flor". O pai então partiu, fez a viagem dele, fez ótimos negócios, e no caminho de volta, ele queria chegar logo em casa e rever as filhas, pois já estava muito tempo fora de casa. Então ele viajou, 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 só que ele calculou mal, né, o percurso dele com a hora e tudo mais. E escureceu e ele não tinha chegado em casa ainda. E ele estava com muito frio, muita fome, muito cansado. Então ele avistou uma casa muito retirada e pensou: "Nossa, tem alguma coisa muito diferente aqui, algo que me chama a atenção nesse lugar, e eu vou até lá pedir ajuda". Ele bateu na porta, insistentemente, e ninguém atendeu. Ele continuou batendo, e quando ele bateu pela terceira vez na porta, a porta se entreabriu sozinha. Ele então olhou dentro da casa, era uma casa linda, maravilhosa. Ele estava quase morrendo congelado, né, avistou lá dentro da casa uma lareira acesa, parecia muito quentinha. Então ele pensou: "Bom, vou entrar só para me aquecer um pouquinho, acho que ninguém vai se importar". Então entrou na casa, ficou perto da lareira, chamou mais uma vez, bateu palma e não apareceu ninguém. De repente, ele sentiu um cheiro e viu que na sala tinha uma mesa posta. E era uma mesa que tinha apenas um lugar, mas a mesa estava toda pronta, servida, né, toda farta. Ele começou a achar que aquilo era um presente divino, né? Não é possível. Eu acho a casa tá pronta, tá quentinho, tem comida, tem um lugar, eu vou comer. E ele sentou e se fartou de toda aquela comida. Quando ele relaxou, ele percebeu o quão cansado ele estava. E aí ele viu que no quarto tinha uma cama maravilhosa, quentinha, com pijama para ele usar. A cama já estava assim até, né, o lençol aberto, assim, a coberta aberta para ele deitar. E pensou: "Ah, isso é obra de Deus, e eu vou aproveitar. Afinal de contas, eu tenho, né, que dizer sim para a vida", né, como nós aprendemos na semana passada. Ele estava lá também e disse: "Preciso dizer sim para a vida". Ele então deitou, dormiu e acordou revigorado no dia seguinte, pôs a roupa dele, arrumou a cama que ele tinha desarrumado,
saiu, fechou a porta e sentiu uma sensação de gratidão enorme pelo que ele tinha acabado de receber, aquele grande presente do universo que ele tinha acabado de receber. Quando ele estava quase subindo no cavalo para continuar a viagem, ele reparou que no meio do jardim, ali na frente, tinham flores maravilhosas. E ele então lembrou que a Bela tinha pedido que, se ele pudesse, que lhe trouxesse uma flor. E falou: Vou levar uma flor para minha filha. Quando ele arrancou a flor, eis que aparece uma fera, um monstro horripilante, horroroso, grande, peludo, assustador. E a fera gritou: Como você ousa arrancar uma flor do meu jardim? Não bastasse eu ter te dado abrigo, ter te dado comida, ter te dado cama, fiz tudo o que eu podia, mas agora você passou dos limites. Arrancar a minha flor já é demais. Agora você vai ser o meu prisioneiro. E ele ficou apavorado e disse: Não, não, desculpe se eu te desrespeitei, não era a minha intenção. Eu só vi a flor e quis levar para minha filha, perdoe-me. Né? E a fera respondeu: Não tem conversa, tá acabado. Você agora é meu refém e nunca mais vai embora daqui. O pai, então, né, explicou para a fera que tinha filhas, que precisava voltar para casa, explicou a situação, que ele estava voltando, né, da viagem e tudo mais, contou toda a história para a fera. E a fera então fez uma proposta para o pai. Virou e falou: Olha, eu vou permitir que você vá até a sua casa. Mas em troca, eu vou deixar você embora, mas em troca, você vai mandar uma das suas filhas para morar aqui comigo durante 3 meses. Se a sua filha morar aqui comigo durante 3 meses, eu vou libertar a sua filha, vou te perdoar e tá tudo resolvido entre a gente. No entanto, se você não me mandar uma de suas filhas, ou se ela não ficarem os 3 meses, eu vou matar você e as suas 3 filhas. O pai, então, meio sem ter opção, acabou concordando. E a fera então disse: Você vai para casa agora, escolhe qual das suas 3 filhas virá morar aqui comigo e tá tudo certo. Mas se ela não vier, eu vou atrás de você e mato suas 3 filhas. E assim ele fez. Quando chegou em casa, a primeira coisa que as 2 filhas perguntaram foi: Cadê os meus presentes? Né? Enquanto isso, a Bela perguntou: Papai, você fez uma boa viagem? Você parece meio assustado. O pai, então, contou o que tinha acontecido e as 3 filhas se entreolharam e não tiveram a menor dúvida. Ah, é a Bela quem vai. A Bela nem questionou. Respondeu: É claro que eu vou, papai. Se é para salvar a sua vida, eu vou com todo prazer. Então, a Bela foi morar com a fera. E ao chegar, a Bela ficou muito assustada com aquele bicho horroroso, né? Mas cumpriu o combinado e ficou morando na casa pelo tempo que tinha sido determinado. A fera só descia à noite, na hora do jantar, para jantar junto com a Bela. E toda vez que a fera chegava, a Bela sentia um gelo no coração, assim, uma coisa estranha. Na segunda noite que a Bela estava lá, a fera perguntou para a Bela: Você teria interesse de se casar comigo? A Bela, com toda a pureza do seu coração, foi sincera, foi honesta, muito delicada, muito gentil, mas falou: Não, eu não teria vontade de casar com você. Eu só estou aqui para salvar a vida do meu pai. E então os dias foram se passando,
A Bela via, né, aquela biblioteca cheia, né, de livros maravilhosos, via aquele jardim lindo, né, começou a cultivar o jardim, começou a ler os livros. E em alguns momentos a Bela cruzava com a fera e começou a perceber que a fera também gostava de ler e começaram então a compartilhar assuntos sobre livros, né, sobre o trabalho no jardim e foram pouco a pouco se afinando, se conhecendo, de modo que a fera já não era assim um ser tão horripilante e assustador. E toda noite a fera repetia a mesma pergunta: Bela, você se casaria comigo? E a resposta era sempre a mesma: não. Né? Quando fazia 2 meses que a Bela estava morando com a fera, ela recebeu uma notícia de que seu pai havia se machucado, estava muito doente e talvez pudesse morrer. A Bela então pediu para a fera se podia visitar o pai para ficar apenas uma semana com ele, pois caso o pai morresse, ela jamais se perdoaria por não estar ali presente, por não ter cuidado do pai. A fera permitiu que a Bela fosse visitar o pai, contanto que ela ficasse apenas uma semana lá e depois voltasse para concluir os 3 meses que haviam sido combinados. A Bela então aceitou, foi para casa, ficou com o pai, que ficou muito, muito contente por reencontrar a filha. Só que o pior acabou acontecendo e o pai acabou morrendo. Com a morte do pai, as 3 filhas ficaram sem quase nada, pois o pai não havia conseguido se reerguer a tempo, né? Reerguer o seu patrimônio, né? A condição financeira que eles tinham a tempo antes de morrer. As 2 filhas falaram para Bela: agora pelo menos você está livre e não tem mais que voltar para ficar com aquela fera horrorosa. A Bela, no fundo do seu coração, né, sentiu que aquilo não era justo. Afinal, ela tinha dado a sua palavra de que ela voltaria. E a Bela então voltou, né? Porém, ela havia se atrasado um dia. E nesse um dia que a Bela se atrasou, a fera havia caído doente por muita tristeza, pois achava que havia sido abandonado. A Bela, quando viu a situação da fera doente, ficou completamente apavorada e percebeu que sentia em seu coração um amor muito grande por aquela criatura. E instintivamente, sem nem pensar, a fera baixou, foi até aquela criatura e deu um beijo nela. E nesse exato momento em que ela beijou a fera se transformou em um príncipe lindo e maravilhoso, né? E esse príncipe, então, contou para Bela que ele havia sido alvo da magia de uma bruxa, que disse que ele só poderia quebrar o feitiço se ele conseguisse fazer com que uma pessoa se apaixonasse por ele sem saber nada a respeito do feitiço. A partir daí, se apaixonaram cada vez mais, se casaram, foram felizes para sempre. As 2 irmãs foram ajudadas pela Bela para ter uma vida digna, enquanto a Bela e a Esfera viveram felizes para sempre. E assim termina a nossa história. Bom, parece que esse conto é só uma historinha, né? Mas não é. Esse conto, ele fala sobre os 2 lados da existência humana, que são a luz e a sombra. E o quanto é preciso que a gente aceite a sombra para que a luz possa chegar na nossa vida. O desafio da semana passada foi dizer sim, né? Mas como eu disse na semana passada, falar sim para as coisas boas é muito fácil, né? Falar sim para o príncipe encantado, maravilhoso e rico que chega é fácil. Mas e falar sim para a fera, né? Esse é um grande desafio. Porém, quando você fala esse sim, sem a certeza da recompensa, simplesmente porque aquilo reverbera no seu coração, né, reverbera que é importante, a recompensa vem, né? E dentro dessa história, nós podemos olhar para cada um dos personagens como partes de nós mesmos,
né? Toda a história, ela fala de uma jornada interna nossa, né? Nós mesmos, não tem ninguém externo nessa representação, nesses arquétipos, né, que vem através desses personagens, não tem ninguém que seja externo a nós. Tudo isso está dizendo respeito a essa jornada interna nossa, de nós mesmos. Então, a Bela, ela representa a nossa essência, né? A pureza, o coração puro, né? Enquanto as duas irmãs, né, são as vozinhas que ficam na nossa cabeça falando que a gente precisa de mais coisas, que a gente precisa de mais status, né? São aquelas vozinhas da inveja, da disputa, do julgamento, o veneninho na língua que todos nós temos, né? Por sua vez, o pai representa nessa história o nosso ego, né? A nossa ideia de que nós somos responsáveis por fazer isso tudo, né? Nós passamos a vida inteira tentando equilibrar o nosso lado envenenado e o nosso coração bom, né? As três filhas, as filhas que representam o veneninho e a filha que representa o coração bom. E o pai está ali o tempo todo tentando equilibrar isso. Isso é o nosso ego. É o que o nosso ego tenta fazer, tenta dar conta. A fera, né, representa os desafios que nós temos na vida. E muitas vezes a vida, ela nos dá muitas coisas boas, né? E ela não quer nada em troca. Ela simplesmente dá. E a gente acorda pela manhã, a gente dormiu, né? Dormiu muito bem, numa cama quentinha, confortável. A gente come muito bem, tem saúde, mas a gente não agradece por isso. Só fica ali fixado naquela coisa que ainda falta, né? Só olha para aquilo que ainda está faltando. E aí, então, entra a florzinha, né, na história. E o que essa flor, né, simboliza? Ela é uma mensagem para alimentar o seu coração, né? A florzinha, ela era para Bela, né, que é o coração, e ela significava essa mensagem que conecta o seu ego com o seu coração. Esse é o papel da flor, né, nessa história. E quando o seu ego, ele vai se conectar com o seu coração, né, é o momento em que a fera aparece. E quem é a fera? São todas as nossas tretas, né? Nossas sombras, nossa criança ferida, o nosso karma. E essas coisas ruins, elas cobram, né, do nosso ego, né, que na história é o pai, uma postura, né, uma postura de que você entregue o que você tem de melhor, né, no caso da história, a Bela, e no caso da nossa vida, o seu coração. Então, é isso que a fera, né, tá cobrando do pai, né, essa postura, que ele entregue a Bela, que ele entregue o que ele tem de melhor. Então, é o que a vida, nesses momentos desafiadores, nos cobra também, essa postura de entrega do nosso coração. Quando você, de fato, entrega o que você tem de melhor para as adversidades da vida, né, quando a gente diz sim para a fera, você começa a perceber que por trás daquela imagem horripilante e assustadora, né, existem valores que são muito conectados com a sua essência, né? No caso da história, ambos gostam de jardim, ambos gostam da leitura. Então, ela conseguiu perceber que no centro do coração da fera tinha uma coisa boa, né? Ela escolheu voltar porque a bondade do coração dela a fez que ela voltasse, porque uma vez que o ego morre, né, você só age se for ouvindo a voz do seu coração. E quando ela chega lá, e não só diz sim, né, para a fera, ela não só diz sim para a fera, como ela entrega amorosamente o que ela tem de melhor à fera, tudo aquilo se mostra, na verdade, uma grande bênção, né? Então,
Se você fez a meditação da semana passada, né, tal como foi instruído, você terá na meditação dessa semana a oportunidade de identificar na sua vida todos esses papéis de maneira intuitiva. Então, através da prática de hoje, você vai entender quem é o seu ego, né? Na, dentro de você, dentro da sua realidade, né? Quem é o ego? O que é o ego, né? Quem são as irmãs, né? Quais são essas vozinhas? Será que são as expectativas do mundo? Será que é seu marido, seu chefe, seu professor, o padre, o pastor, enfim. E fazendo parênteses, gente, que esses personagens eles não são externos, eles não são a pessoa em si, mas são o lugar dentro de você que aquilo reverbera, né? Porque se algo fora te incomoda, se algo fora te atrapalha, se algo fora te trava, é porque aquilo está reverberando com algo que está dentro de você. E acho que o ponto mais importante é que a gente entender isso, que não é externo, né? Como eu falei lá no início, são pedaços de nós mesmos. Então, o que são dentro da gente essas vozinhas para as quais a gente dá valor, as quais a gente fica apegado, né? E que nos impedem de, de alcançar o que a gente quer. A Bela, né? Ela representa onde está o seu coração, né? Como você conecta o seu coração com o seu ego, né? Enquanto a fera é a melhor parte de todas, né? A fera, volta a destacar, não necessariamente é uma pessoa, né? Ela pode ser, né? Uma situação que você não engole. E se você fez a tarefa, né, da semana passada, você com certeza percebeu que tem algumas coisas que você tem muita dificuldade para dizer sim. Tem muita dificuldade para engolir, né? E essas coisas, essas situações ou pessoas estão à fera, né? Como eu disse, o mais importante, né? Isso tudo é algo de você, né? É uma parte sua, não é externo, é seu, né? Mas esse não deve e não pode ser um exercício mental, né? Ele tem que ser com o coração, ele tem que ser porque você quer. Não adianta a sua mente olhar e falar aquilo ali não me desce, não engulo, e então tudo bem, vou dar o que tem de melhor. Não, tem que ser um movimento do coração, ele tem que ser puro, ele tem que ser genuíno, ele tem que ser porque você quer fazer aquele movimento, que você de fato quer acolher, quer amar aquilo. Mas cuidado com o que você pergunta para o seu coração, porque o seu coração, ele não vai mentir, né? O seu coração sempre fala a verdade. Tanto que a fera, né, ela perguntou várias vezes para Bela se ela casaria com ele, e ela disse que não. Ela não mentiu. Então, o seu coração nunca vai mentir. Portanto, cuidado com o que você pergunta para ele. E é muito importante que durante a prática você permita que as coisas intuitivamente apareçam, né? Não precisa fazer sentido. O que importa nessa prática é que no final funciona. Se aparecer uma coisa muito esdrúxula que não tenha nada a ver no momento intuitivo, tá tudo certo. Não é para fazer sentido. Mas acreditem em mim que no final funciona. Bom, vamos lá para a nossa prática. Se for confortável para vocês, e apenas se for confortável, porque é muito importante estar confortável durante essa prática, eu vou pedir para que vocês fiquem com as duas mãos sobre o coração, para que vocês façam a prática de hoje com as duas mãos posicionadas em cima do coração. Porém, só se for confortável. O principal ponto aqui é o conforto nessa prática de hoje. Então, vamos lá.
Consegue ouvir a música e a minha voz simultaneamente? Sentem-se todos numa posição confortável, seja ela qual for. Respirando lenta e profundamente. Perceba se ambos os isquios, os ossinhos do bumbum, estão firmemente apoiados. Alinhe a sua coluna. Relaxe os ombros. Descontrai os músculos da face. Afrouxa o maxilar. Relaxa a língua dentro da sua boca. Sinta seu coração batendo firme e sereno. E se desapegue da necessidade de entender e raciocinar, fazendo uma profunda conexão com o momento presente. Imagine um grande livro de capa vermelha bem diante dos seus olhos. Na capa do livro, você lê escrito o título A Bela e a Fera. Imagina que você abre o livro. Pouco a pouco, você vai folheando, página a página, até que você encontra uma página com uma ilustração. Nessa ilustração, é possível ver o pai e suas 3 filhas. Olhe primeiro para o pai e reconheça nele a forma do seu ego, a sua estrutura, o seu controle, a sua organização mental. Perceba qual imagem ele tem. Olhe para as 2 irmãs e perceba quais as partes de você mesmo elas representam. Qual é a parte da dúvida, da crítica e do julgamento? Olhe agora para a imagem da Bela. Perceba que os seus traços, seu tamanho, sua roupa, perceba que ela representa a pureza do seu coração. Virando mais algumas páginas, até que você encontre uma segunda ilustração, onde é possível ver a Bela e a Fera sentados juntos numa mesa. Perceba a fera numa imagem assustadora. E perceba o que ela representa. Qual é a dificuldade, obstáculos que você projeta em outras pessoas ou situações. E respirando profundamente, olhando dentro dos olhos da fera, você percebe e enxerga que existe algo por trás disso. Mais uma vez, você vira algumas páginas
e você vê uma ilustração representando a fera, deitada numa cama, extremamente frágil e triste. Pela primeira vez você enxerga aquilo que você tanto teme com empatia e amor. E na maior expressão de amor, você caminha até a fera e, tomado por um profundo amor que vem do centro do seu coração, você se aproxima, vai até ela, se agacha e amorosamente você a beija. Nesse exato instante, a fera se transforma em uma figura linda e maravilhosa, que contempla todos os detalhes de beleza, desejo que agradam seu coração. E nesse momento fica claro que tudo que existe por trás, tudo que você tem a ganhar, e você simplesmente agradece e permite que essa imagem vá se dissipando lentamente da sua mente. Com o coração cheio de amor e a consciência expandida, você se sente verdadeiramente grato pela oportunidade de identificar mecanismos e personagens que influem diretamente na sua vida. Sinta seu coração se enchendo de amor e gratidão. Sinta-se verdadeiramente grato a si mesmo por ter se permitido participar dessa prática. Sinta-se grato a todas as pessoas que, de forma direta ou indireta, contribuíram para sua presença neste local. Sinta-se verdadeiramente grato a todas as feras presentes na sua vida, pois essas são apenas oportunidades. Sinta-se grato a todo o universo em sua infindável beleza que lhe presenteou com a sua vida. Lentamente, vá retornando de meditação, recobrando o movimento dos dedos das mãos e dos pés, movimentando os músculos da face, a língua dentro da sua boca, gentilmente girando a sua cabeça, uma vez para cada lado. Vá se alongando, se espreguiçando, fazendo movimentos instintivos com o corpo. E no seu tempo, sem pressa, abra os olhos e olhe diretamente para sua câmera. Mantenha o queixo paralelo ao solo, evita escorar a cabeça. Abra o peito, afasta os ombros e sente um calorzinho bem no meio do seu peito. Põe as palmas das mãos voltadas para cima e respira. Muito bom, muito bom. Bom, orientações para a semana, porque, como sempre, o benefício da prática vem ao longo da semana. Prestem atenção aos seus sonhos, né? Porque no sonho virá muita informação, só que no sonho essas informações elas vêm através de símbolos, né? Elas não vêm de maneira literal.
né? Então fiquem atentos aos sonhos e aos símbolos que aparecem neles. Essa meditação, ela tem um efeito colateral de movimentação de água dentro da gente. Então, é bem provável que ao longo dessa semana você sinta muita sede, é mais sede do que o normal. Então, a orientação é tome muita água. Muita água, isso, muita água. Também é normal que você chore muito mais que o normal, né? E não segurem o choro, né? Eu vou até compartilhar com vocês, porque quando eu faço a prática, né, com vocês na quinta-feira, eu já tô praticando aqui desde segunda, né? Eu recebo a orientação da prática na segunda e desde segunda eu tô praticando. Hoje foi preciso uma tonelada de maquiagem para disfarçar o olhinho inchado que anda por aqui, porque do choro rolou solto essa semana. Então, não segure o choro, porque o choro ele é é a melhor forma que existe de externar as nossas mágoas, né? As nossas mágoas, né? E se você fizer a prática direitinho, né, ao longo da semana, um efeito colateral que pode acontecer é que é possível que você sinta uma dorzinha na região dos rins, né? Porque os rins, eles são energeticamente os responsáveis no nosso corpo por filtrar as emoções. E se isso acontecer, não se assustem, tá tudo certo, é só tomar mais água. E é isso, gente. Foi um prazer estar aqui em mais uma prática com vocês. Espero que vocês pratiquem ao longo da semana e que na semana que vem nós estejamos aqui juntos novamente. Agradeço a presença de todos. Beijos, amo vocês. Tchau e até semana que vem.